Essa, senhoras e senhores, é a GeForce RTX 5090 mais potente do mundo, que pode consumir até 1000 watts, só a placa de vídeo. E quando você paga uma pequena fortuna por esse ápice do desempenho de hardware, você recebe essa caixa personalizada. Então essa é a 5090 Lightning, novidade fresquinha aqui da MSI. E olha essa apresentação quando a gente abre a caixa. Olha que bacana! Temos aqui a placa de vídeo com um sistema de resfriamento líquido. Então a GPU está aqui, já vem com o bloco montado. Esta aqui é a primeira edição, ó, 0001 de 1300, um produto aí com uma edição super limitada. E já reparem que temos dois conectores 12VH PWR, né, o PCI Express 5.1, para entregar ainda mais potência. Temos o sistema de resfriamento já integrado na placa assim que ela sai aqui da caixa, com um radiador, olha só, de 300, vou tirar os dois aqui, de 360 milímetros. E uma coisa interessante dessa placa é que ela remete ao design Lightning, que começou lá em 2008 com as GTX e foi até 2019 com a GeForce RTX 2080 Ti. E agora esse design está voltando com essa placa, com a 5090 Lightning Z, lançada agora neste ano, 2026, né? O anúncio está rolando aqui agora na CES, com 32 GB de memória e algumas especificações técnicas muito interessantes. Aqui a gente tem ela sendo exibida toda desmontada e a placa de vídeo é só isso daqui. Muitas pessoas nunca viram só a placa de vídeo, né? Porque a gente olha todo o sistema de resfriamento, o dissipador, os fãs e acha que tudo aquilo é a placa, mas não. A 5090 é só isso daqui. O restante é apenas a solução térmica para manter ela funcionando sem fritar. GPU aqui no centro, memórias aqui ao redor da GPU e o resto são capacitores, um VRM Premium para aguentar aí também essa potência toda e por aí vai. Então aqui a placa de vídeo, em cima a gente tem o backplate dela, né? Com a estilização aqui no estilo fibra de carbono e também o recorte do raio, né? Lightning, que está por todo o design da placa. E aqui vem o bloco de dissipação. Esse bloco aqui que é colocado em cima aqui da placa e aqui ele está aberto para a gente ver como é a parte interna, né, de cobre, no local que recebe o líquido de resfriamento. E aqui são as mangueiras para transportar o líquido que será resfriado nos radiadores. Aqui no caso um radiador de 360 milímetros. Essa cobertura aqui da placa fica em cima da solução térmica e traz uma tela de 8 polegadas, uma tela LCD integrada, que inclusive é um imã de impressões digitais. Vocês vão ver ela cheia de marca de dedo aqui durante todo o vídeo, mas tudo bem, não precisa ter uma camada oleofóbica aqui, porque vai ficar dentro do PC e ninguém vai ficar metendo o dedão, só que no evento que a gente, né, fica manipulando o tempo inteiro. E por fim, o radiador de 360 milímetros, que recebe aí o líquido para o resfriamento, com 3 fãs, e eles fizeram esses fãs especificamente para esse produto também, com uma nova aerodinâmica. Dá para perceber que a curvinha aqui de cada aba aqui do fã é um pouquinho mais, né, quase 90 graus ali, mais fechadinha, para ter uma aerodinâmica melhor e um fluxo de ar mais avançado. E essa placa foi desenvolvida em uma parceria direta com a NVIDIA. Aqui a gente tem também um PCB reforçado com cobre e componentes premium para poder ter mais estabilidade e segurar um overclock mais agressivo. Então é isso, a 5090 mais poderosa do mundo. E eu sei que essa altura do campeonato, nesse vídeo, vocês já estão até preparando o comentário aí, mas pra que um negócio desse? Uma placa de vídeo que consome 1000 watts, que precisa de uma fonte com no mínimo 1600 watts de potência. Essa é a especificação mínima. E a resposta é muito simples, para buscar um máximo desempenho, para buscar aqueles 5% a mais de desempenho, para brincar de overclock. Isso aqui é para entusiasta, é uma edição limitada, 1.300 peças. E aqui do lado a gente vê ela em ação, ligada. Está conectada aqui num sistema que, é claro, né, combina com ela. A gente tem uma placa-mãe, uma Godlike Max, que é o que há de melhor aí da MSI. A gente tem aqui 2 barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Aê! 2 memórias que são, né, a grande moeda de troca de 2026, graças a OpenAI aí, que comprou 40% da demanda mundial. E aqui a placa de vídeo com a tela LCD,
que 8 polegadas de tela, dá para exibir bastante conteúdo dos status, né, do sistema, a temperatura da GPU, clock, como é que está o seu overclock e por aí vai. Gente, é um negócio muito louco, obviamente é para entusiasta, vai custar uma fortuna, mas essa é a 5090 mais poderosa do mundo. Para mim, particularmente, eu acho que não fecha conta você consumir mais 30% para entregar mais 5% de desempenho. Lembrando que ela usa uma BIOS personalizada, que a gente já viu outras fabricantes implementando também, né, o que eles chamam de XOC BIOS, para você buscar um overclock entregando ainda mais desempenho. E convenhamos, isso aqui é um grande hobby, né? Isso aqui é praticamente um esporte, ver o máximo de desempenho que a gente consegue extrair de um hardware que está no mercado. Então essa é a 5090 Lightning Z da MSI. Eu quero só ver quando que essa caixona que eu mostrei aqui no começo do vídeo vai chegar para a gente testar no Loop Infinito, para tirar ela da caixa de verdade no unboxing e montar um PC. E aí aqui a gente tem a nova linha de GPUs não, né? Placas de vídeo da MSI para 2026, usando a série 50, né? As GPUs que a gente já conhece hoje no mercado. Começando aqui pela 5070 Ti, com 16 GB de memória da linha Ventus. Essa placa aqui pode não parecer, mas a gente tem um diferencial. Além da cor branca e o acabamento prateado, ela tem o conector de energia escondido, combinando aí com essa placa-mãe aí, também é da linha Project Zero, que esconde os conectores aqui na parte traseira. Então, quando eu ejeto a placa aqui, ó, apertando só um botãozinho, percebam que a gente não tem o conector na posição convencional, mas ele ainda existe ali embaixo. Então, a gente remove essa aba aqui, ó, para ter um acesso, e aí conecta o cabo aqui, ele passa por trás da placa de vídeo e já fica bem organizado no setup. Então, uma iniciativa bem bacana aí, combinando com a linha Project Zero, sem a necessidade de um barramento a mais para fazer a alimentação pela placa-mãe. Temos também uma nova 5080 Vanguard, que é uma linha muito bacana, que está sendo exibida aqui também. A minha favorita, que é a Expert. Agora também temos aí a 5080 Expert. Hoje no meu PC eu uso uma 4080 dessa linha Expert, que é muito bonita. Aqui a gente tem um conector, né? Ele está escondido aqui com essa pecinha. Então, bem legal conhecer esse design aqui. Está muito parecido, né? Está um pouquinho mais quadradinha em relação à 4080 Expert, mas ficou bem legal também. E a 5080 Gaming Trio, aqui na cor branca e do lado na cor preta. Agora, outro assunto aqui na CES desse ano são monitores com inteligência artificial. Mas antes de falar nisso, dá só uma olhada nesse novo monitor aqui, o Mag X, que está incrível, porque ele tem uma construção toda, não é de plástico não, ó, vou girar ele aqui para vocês verem, não dá para girar mais que isso, senão eu vou desconectar todos os cabos aqui atrás, mas ele tem uma construção toda de metal, um acabamento acho que mais premium que eu já vi em um monitor ultra-wide de 34 polegadas. Além disso, dá para ver aqui olhando de longe nesse design, a gente tem a base também muito bonita, uma barra de LEDs que pode ser personalizada, então você pode escolher uma informação que vai ser exibida aqui, como por exemplo, a energia do seu personagem no jogo, a barrinha de HP, né? Isso que vai virar a barra de vida do seu personagem. A gente tem uma câmerazinha aqui, que é um sensor, na verdade, para recursos de inteligência artificial e algumas funcionalidades interessantes. Então, bom, vamos do começo. Um monitor ultra-wide, 34 polegadas, a tela ela é curva e nós temos uma resolução de 3440 por 1440 pixels e um refresh rate de até 360 Hz, além do tempo de resposta de 0,03 milissegundo. A tecnologia da tela já dá para ver pelo nível de contraste e cores vivas, que é QD OLED, e é a quinta geração de QD OLED com o Stripe, né, os subpixels RGB. Então, trazendo mais cor, mais precisão, uma tela legal para você trabalhar também, ó, tem 99% do espectro DCI-P3, mas o grande diferencial que a gente está vendo por todos os lados aqui na CES é a integração de recursos de inteligência artificial. Então a gente tem esse truque, que é essa barrinha de LED, que você personaliza de acordo com alguma informação que está sendo exibida na tela, o sistema você mapeia ali para a barra de energia do seu personagem e aí o sistema vai sincronizar a iluminação, mas temos também esse sensor de inteligência artificial que traz algumas funcionalidades interessantes. Então, sabe quando você está jogando, aí você sobe o brilho, aí você, sei lá, voltou para o Windows,
e vem aquele clarão na tua cara. Então, esse sensor ajuda a identificar o nível de brilho que está sendo emitido e reduzir ele automaticamente. Além disso, a gente tem vários modos de inteligência artificial para os jogos que são meio questionáveis. Por exemplo, você está jogando um CS, aí você levou uma flashbang na cara, fica aquele brancão, o monitor entende isso e reduz o brilho um pouco para você enxergar melhor. Depois ele volta. Tem um outro que, a hora que aparece um inimigo na tela, ele dá um destaque, aumenta o brilho só do inimigo, para você saber onde está. Que assim, né? O pessoal aqui durante a apresentação aí da MSI falou, olha, a gente não recomenda que vocês usem isso no multiplayer, porque é trapaça, mas em single player aí, né, não tem problema nenhum. Mas é isso, a inteligência artificial chegou para ficar e agora estamos vendo monitores com essas tecnologias. Esse daqui é um dos mais avançados que eu já vi até agora aqui na CES e aí a gente tem outras variantes também. Monitores esses que devem ser lançados no Brasil. Aqui a gente tem também um monitor QD OLED, que é o MPG 341 CQR. Esse também traz muitas das tecnologias que eu acabei de mostrar no Mag X, como por exemplo o sensor aqui, com o ajuste de brilho automático para inteligência artificial, mas ele não tem aquela barrinha que você pode personalizar para algum status do seu personagem ou alguma informação que está rolando no jogo. Além disso, a construção dele é um pouquinho mais básica, né? Ele é de plástico, mas ainda traz uma qualidade de imagem muito legal. Já esse outro monitor aqui me deixou perplexo, porque eu olhei de longe o contraste dele, as cores, falei, isso aqui é OLED também, né? Mas não, ele é LCD, só que temos aí mini LED, com 2.304 zonas de retroiluminação que trazem um contraste excelente. É similar às TVs, né? Essa tecnologia de mini LED que ajuda a trazer mais contraste, mas aqui está muito comparável a uma tela OLED. Isso é legal por quê? Porque aí a gente tem um preço mais em conta entregando algo próximo do OLED. 27 polegadas, essa tela aqui, o MPG 271 CRAW. Lá ele, ó. É CRAW mesmo o negócio, ó. KRAW16. O MPG 27, um CRAW 16, que traz aí uma resolução com 5K, ou seja, vai além do 4K, uma altíssima densidade de pixels com 165 Hz ou 2K 330 Hz. Um monitor bem bacana que deve entregar uma qualidade próxima a um OLED, porém custando menos. E aí, por fim, aqui do lado em exibição também, um Mag 271 KPD7, também é uma tela de 27 polegadas, mas aqui não é um painel mini LED, a gente tem um painel LCD, dá para ver de longe, né, que ele tem um contraste um pouco mais simples, um acabamento fosco, mas também mantém aí 5K de resolução. Aí o 5K aqui é 75 Hz, ou você desce para 2K e aí você tem 300 Hz para um jogo mais competitivo, né? O equivalente aí um pouco acima do Full HD. E continuando o nosso tour pelo showroom da MSI, esses são dois dos Air Coolers mais interessantes que eu já vi. Esses dois aqui são novidades da linha MPG, são os Core Frozer AP17 e aqui AP15. O AP17 é um modelo um pouco mais avançado, a gente tem esse design de bloco bem discreto, né? A gente não vê as pás ali dos dissipadores, vê apenas um fan de 120 mm aqui do lado, ele é todo fechado e aí aqui do outro lado o ar passa para fazer o resfriamento. São duas torres aqui dentro com 8 heat pipes e uma nova base de cobre, mas o grande destaque é a tela LCD de 6 polegadas que fica aqui em cima e aí você pode personalizar o que vai ser exibido aí no seu setup. Do lado, o AP15 ele é um pouco mais simples, tem uma tela menor, né, que foca não em exibir qualquer tipo de conteúdo, mas sim apenas os status do seu sistema. Também trabalha com design interno aqui com 2 torres e com 6 heat pipes, com a nova base de cobre também. Esse daqui eu acho até um pouquinho mais interessante, porque o sistema ele vai ser mais automático, você não tem que configurar. Ele é um bloco mais quadradinho, um pouco mais compacto, então isso eu acho bem bacana. Aqui do lado, ó, nessa mesa, tem também uma placa-mãe, uma nova placa-mãe Mini TX. Tá aqui, peguei já e vou comentando. X870 Edge TI Evo Wi-Fi. Ela tem Wi-Fi 7, ela tem um módulo aqui, ó, para facilitar as conexões SATA, conexão aqui de USB tipo C para o gabinete frontal e uma outra porta para mais expansão da placa-mãe, e também traz aí o Wi-Fi 7 integrado num kit Mini ITX para uma montagem compacta. Deixa eu encaixar ela de volta aqui.
Ó, encaixei aqui e é isso aí. Então, mais uma plaquinha aí para builds compactas e aqui do lado um PC montado com o Air Cooler AP15 que a gente acabou de conhecer. E o que vocês estão vendo agora é uma X870E Unify X Max, uma placa-mãe que ainda está em desenvolvimento com um novo sistema para memória RAM, para fazer um overclock extremo com alta capacidade, o que eles chamam aí de 4-rank CUDIN. E aqui a gente tem um suporte até 128 GB de memória nesses dois módulos com mais estabilidade, ou seja, 256 GB de memória para fazer overclock. E a gente sabe que nesse ano, né, a gente está falando aí de uma pequena fortuna, 256 GB de memória RAM. Um diferencial dessa placa é que ela é para fazer testes mais avançados, então ela vem com esse controle remoto, digamos assim, que vai exibir os códigos da placa-mãe e você também tem um botão para ligar, desligar, tentar de novo o overclock, entrar num fail-safe e limpar o CMOS. É um controle que a gente consegue plugar direto na placa-mãe e levar aí para fora do PC, para quem está nesse mundo aí dos esports de overclock. Aqui do lado a gente tem um outro produto dessa linha MAG, que também é super interessante, um Water Cooler Core Liquid, que é o E15360, que traz não só uma estilização muito bacana, que inclusive combina muito com a Lightning Z que a gente viu mais cedo, né, com esses detalhes dourados, mas ele também traz essa telona de 6,67 polegadas OLED com resolução 2K, fazendo essa curva um pouco diferente, ela não chega a ser 90 graus a curva, e aí aqui a gente tem um gabinete, né, um Maestro montado com essa tela sendo exibida. É uma tela que tem um acabamento fosco e as cores são realmente muito vivas, não é aquele LCD fosco que a gente vê em várias telas desse estilo, né? Essa Water Cooler com tela está por todo lugar aí desde a Computex do ano passado, mas essa daqui ficou muito bonita. E aqui do lado nós temos a linha Pro Max. A linha Pro é a linha profissional da MSI, mas geralmente ela traz chipsets intermediários. A linha Pro Max não é iPhone, são as placas que trazem esse mesmo conceito, porém os chipsets mais avançados, como o X870E, novamente aqui. Então a gente tem uma placa-mãe focada em produtividade, nessa cor branca muito bonita e também serve, é claro, para jogos. Afinal, a gente tem um chipset aí, né, o que há de melhor hoje no mercado de AMD. E existe todo um kit focado nisso. Então a Pro Max X870E, a fonte Pro Max 1000PL com 1000 watts de potência, um Water Cooler Pro Max aqui, que é o M15-360, que também tem uma telinha, e aí um PC, né, uma build que está sendo exibida aqui com todos os componentes dessa linha Pro Max. Então é isso, galera, nesse vídeo conhecemos a placa de vídeo mais potente do mundo e agora aqui no final eu encerro com a placa que começou essa história toda, Lightning da MSI. Essa daqui, ó, é uma N260 GTX de 2009. Olha, ó que saudade, velho, conexão DVI. Não tem muita saudade não, DVI, VGA, antes da gente ter DisplayPort aí nas placas. Esses designs clássicos eram interessantes, né, porque a gente tinha dissipador vazando para todo lado, era uma maravilha. Então é isso, vimos aí a 5090 mais potente do mundo, aguardo ela na bancada do Loop Infinito, viu, pessoal da MSI que está assistindo aqui a gravação, por favor. Vimos placas de vídeo, monitores e aqui no showroom não deu tempo de mostrar para vocês, mas tem vários gabinetes muito legais e inclusive todos esses gabinetes que vocês estão vendo aí já estão sendo vendidos aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição do catálogo da MSI para quem quiser conhecer de perto, já começar a preparar a próxima montagem, o seu próximo setup de 2026. São sugestões bem interessantes. E é isso, galera, vou me despedindo aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comenta aí o que vocês acharam dessa 5090 que consome até 1000 watts. O seu PC tancaria uma placa dessas? O meu não, teria que trocar a fonte. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixa o seu like se você curtiu e nos vemos em breve em mais vídeos aqui na CES 2026. Valeu, galera, e até a próxima. Olha, velho, eu quero levar essa aqui para casa.